Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Facebook, o programa Você na PUC no Ar, um programa para você que vai prestar vestibular e quer conhecer um pouco mais sobre os cursos de graduação da PUC São Paulo. O nosso assunto hoje é o curso de Letras, Língua Portuguesa, Licenciatura, e já está aqui comigo o professor João Wilton Siqueira. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Saeg de Siqueira, perdão. Não, Ele vai falar um pouquinho sobre o curso para a gente. Se você tem alguma dúvida sobre o curso, já deixa aqui nos comentários da nossa live, que a gente já passa imediatamente para o professor João. Professor, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco como é o curso da PUC. Olha, o curso de Letras da PUC, ele é um curso que tem não só uma projeção e um reconhecimento muito grande dentro da cidade de São Paulo, pela sua tradição, que ele foi credenciado pelo MEC em 1942, então um dos primeiros cursos de letras que nós temos no Brasil e aqui em São Paulo. E ele, então, ganhou uma tradição muito grande, e não só uma tradição aqui dentro da cidade de São Paulo, como uma tradição no Brasil e uma tradição internacional também. Então, sempre que nós temos esses rankings de avaliação, seja de universidades aqui dentro do Brasil, seja de universidades fora do Brasil, a PUC sempre está bem classificada. Inclusive, uma das melhores escolas particulares que nós temos tanto no ranking nacional quanto no ranking internacional. E como é a metodologia desse curso, professor? Olha, nós temos uma metodologia, quer dizer, a metodologia, eu diria para você, são metodologias. Ótimo. Né? São metodologias, porque nós temos várias atividades desenvolvidas por diferentes disciplinas que objetivam uma formação diferenciada para o aluno. Então, nós temos desde metodologias que contemplam uma formação mais teórica do aluno, né? Nós temos metodologias que contemplam uma formação teórico-prática, e nós temos também metodologias que contemplam uma formação mais prática para uma atuação mais adequada do aluno no mercado de trabalho. Mas todas essas metodologias que são adotadas, tanto para uma formação de consistência teórica, quanto uma formação para um melhor desempenho profissional dos alunos nessas abordagens práticas, nós sempre privilegiamos uma consistência para que o aluno tenha um excelente preparo para o desempenho da sua profissão, que é uma profissão, quer dizer, é um profissional da educação, e esse profissional da educação, ele precisa ter essa formação sólida para que ele possa dar também uma formação sólida para todos aqueles, tá certo, que ele vai orientar. Professor, de alguma forma as novas tecnologias influenciam o curso? Sim. Nós temos o curso de letras da PUC, ele tem 20% da sua carga horária em disciplinas semipresenciais. Por que essas disciplinas semipresenciais? Porque hoje nós temos em muitas escolas, infelizmente a rede pública muito pouco, né? Mas as escolas particulares principalmente, eles investem muito em aprendizagem por meio dessas novas tecnologias. Então, nós, além de darmos um treinamento para os nossos alunos, para eles saberem lidar com essas plataformas todas que nós temos hoje de ensino à distância. E são muitas, né, professor? E que são muitas, né? Então, nós também trabalhamos dentro dessas plataformas com a preparação de material didático para que o nosso aluno, futuro professor, saiba também não só conhecer, não tenha simplesmente o conhecimento do funcionamento da plataforma, mas saiba também como atuar por meio daquela plataforma para ter uma didática mais eficaz e para poder ter um preparo de material que seja mais condizente com aquela plataforma e com o estabelecimento de interações com os alunos.
Então, eles têm também aqui esse preparo. Então, aprendem como preparar uma aula de leitura à distância, como preparar uma aula de redação à distância, como preparar uma aula de gramática à distância, então, ou até como criar determinados fóruns de debates para poder, então, discutir a respeito de alguma obra literária, não é? Que geralmente nos colégios essas obras são indicadas para leitura, não é? De extra classe, então também criar esses mecanismos para favorecer esse tipo mesmo de uma interação mais eficaz. Não só uma interação eficaz de professor-aluno, mas uma interação mais eficaz de escola-professor, de escola-aluno e de aluno-aluno. Olha só. Professor, e quais são as possibilidades de carreira para quem se forma no curso de Letras Língua Portuguesa? A partir dessa perspectiva, não é isso? Nós temos assim, o aluno que se forma em Letras Língua Portuguesa, quer dizer, a formação dele é essencialmente para ser professor. Sim. Né? A base mesmo do curso é toda uma base para ele ser professor. Mas nós também temos várias atividades em disciplinas que contemplam uma possibilidade de abertura de mercado de trabalho, como é o caso dele trabalhar como revisor, dele trabalhar em copidescagem, para ele trabalhar como preparador de material didático, para trabalhar em diversos ramos, tá certo? Tanto do mundo corporativo, não é? Como do ambiente editorial, não é? Como do ambiente escolar, que não seja única e exclusivamente a sala de aula, mas que seja também dentro de uma perspectiva de uma coordenação didático-pedagógica para a formação desses alunos nos quesitos, né, que são essenciais na formação desses alunos, principalmente hoje, com o advento do Enem. Sim. E que os alunos, para pleitearem, né, melhores condições de ensino a partir da conclusão do ensino médio, então o Enem é essencial, né? Um bom desempenho no Enem é essencial. Então também a coordenação desses núcleos, não é, de reforço e de formação mais aprofundada dos alunos em relação à leitura, em relação à redação, em relação às peculiaridades, não é, de produção textual mesmo, que tem uma determinada prova, como é o caso do Enem, que é uma prova que acaba sendo classificatória, não é, para o aluno. Então, quais são as possibilidades e quais são os procedimentos que tem de se adotar para que ele possa ler de maneira mais adequada, mais eficaz e até um pouco mais rápida as questões, para que ele possa ter um bom entendimento e um bom desempenho dentro da prova. E você veja que isso é essencial, essas coordenações didático-pedagógicas dessas oficinas, porque o aluno não pode zerar na redação. Sim. E a redação é um marco, não é? Um marco fundamental dentro da classificação que o aluno recebe no Enem. Então, isso é muito importante. E na própria possibilidade de carreira, professor, as redações jornalísticas, também as agências, têm uma demanda desses alunos, né? Elas têm uma demanda desses alunos. Nós temos muitos alunos que já durante o curso, não é, aqui de graduação, eles pleiteiam, não é, colocações neste mercado de trabalho editorial, neste mercado da imprensa, Sim. da imprensa escrita, ou até da imprensa falada mesmo. Nós temos até uma aluna, não vou designar porque não vem ao caso, mas que ela trabalha como assessora de textos de língua portuguesa para telejornais em uma grande rede de televisão. Ela tem, porque ela saiu daqui, ela fez o curso aqui conosco,
Depois ela fez o mestrado aqui conosco, depois ela fez o doutorado dela na USP, mas ela trabalha como assessora para a produção de textos orais para o telejornal. E é um outro aspecto que nós também, dentro do curso, né, trabalhamos muito com os alunos, não só, né, investimos nessa produção de texto escrito, mas nós também investimos muito nessa modalidade da produção do texto oral, né? Porque hoje o texto oral, principalmente com essa proliferação tão grande como nós estamos agora, tá certo? No Facebook, exatamente. Estamos muito mais interagindo, né, oralmente do que por escrito, e quando do advento inicial, né, dessa nova tecnologia, a única possibilidade dessa interação com o outro era por escrito, né? Hoje não, hoje nós temos todos esses outros recursos que possibilitam, inclusive, essas interações ao vivo mesmo, não é? E essas inserções síncronas, né, com o público. Então, nós enfatizamos, né, e nos dedicamos também muito a essa parte desta formação mesmo da produção do texto oral, tá certo? Dentro dessa modalidade oral, não só dentro da modalidade escrita, mas dentro da modalidade oral também. E o aluno dentro do nosso curso, ele tem uma formação bastante acentuada em relação a essa questão do trabalho e do estudo da modalidade oral, e como produzir um texto, e como fazer a leitura também, não é, dessa modalidade oral. E também trabalhamos, já que você citou essa questão, nós também trabalhamos dentro dessas peculiaridades, não é, dos textos, sejam textos orais, sejam textos escritos, as peculiaridades linguísticas que possibilitam ao leitor a identificação de fakes, não é? Porque eu lembro que outro dia eu recebi uma notificação da Receita Federal dizendo que não sei o que lá, você precisa e analisar. E quando veio analisar, veio com Z. Olha só. Imediatamente, quando eu disse, eu falei, bom, um órgão público, tá certo, da Receita Federal não cometeria esse erro. Um erro tão primário. Sim. Desse, tá certo? Ele não cometeria. Então, imediatamente eu percebi que aquilo ali era, e de fato, para confirmar, eu peguei o telefone, liguei lá e eles disseram, não, nenhum órgão público manda qualquer tipo de notificação via e-mail ou via eletrônica, é sempre impresso. Então, você percebe que então você tem também, por meio dessas peculiaridades, sejam ortográficas, seja uma peculiaridade mesmo de vocabulário, seja uma peculiaridade sintática, você consegue fazer a análise do texto e até descobrir, então, essas impropriedades que o texto tem, e você diz, não, tá certo? Um jornalista, sei lá, de um grande jornal, né, que passa por uma seleção tão grande e ele precisa manter uma qualidade de texto para se manter dentro daquele jornal ou daquela empresa, não é? Ele precisa ter um primor, né? Ele não pode ter uma linguagem ou um texto, tá certo, que seja tão descuidado. Ele precisa ter um primor. Então, aí, nós também trabalhamos isso dentro do texto para que possa o aluno, tá certo, ter essa visibilidade maior, não é, do que acontece no mundo mesmo, que usa, tá certo, como instrumento de trabalho a linguagem, principalmente a linguagem verbal. Professor, em relação aos estágios, aqui na PUC, a PUC tem parceria com diversas empresas, né? Certo. E eu queria saber, no curso de Letras Língua Portuguesa, também qual é a importância do estágio na formação desse aluno? Isso. Em primeiro lugar, o estágio em letras, ele é legalmente estabelecido, né? Quando vem a legislação já do MEC, já estabelece 400 horas de estágio que o aluno precisa cumprir. Então, isso daí, obrigatoriamente, ele tem de cumprir essas 400 horas de estágio. E ele tem de cumprir essas horas de estágio tanto pode ser em colégio particular,
em colégio público ou até, dependendo do tipo de formação que ele tem, até em cursos livres, né, que ele pode fazer um percentual dessas horas em cursos livres. Nós aqui orientamos para que ele faça um percentual em cada tipo, não é, de possibilidade de atuação que ele vai ter, porque cada tipo de instituição, né, em que ele vai atuar, porque nós acreditamos que assim ele já sai mais ou menos com uma visão mais global do que vai ser esse mercado de trabalho Sim. dele. Mas para isso não há uma obrigatoriedade, nem de colégio, não é? E nem de cumprir esse percentual. Ele recebe esse tipo de orientação. E aí, em relação aos colégios em que ele vai fazer o seu estágio, ele pode escolher um determinado colégio que para ele é de fácil acesso, tá certo? É de fácil entrada, ou então ele recorre aqui ao setor nosso de estágio, e o setor de estágio tem a lista dos colégios que já são conveniados com a PUC e que ele pode então ir a esse colégio e se apresentar como aluno da PUC, porque como já tem o convênio, então já tem um contato inicial anterior do setor de bolsa, do setor de estágio, para ele poder fazer. Mas às vezes não é uma localidade tão propícia para o aluno. Às vezes ele tem um colégio perto da casa dele, no qual ele já estudou e que ele tem um certo conhecimento com os professores, com a direção, com a coordenação, então isso também é permitido, tá certo? Não é alguma coisa que seja assim fechada, restrita, e que dizemos para eles, não, tem de ser assim, tem de ser aqui. Não, ele tem de cumprir o estágio, né? E tem de ser alguma coisa para ele prazerosa, porque é a etapa inicial que ele tem, não é, com a sua atuação profissional. Sim. Tá certo? Então, essa etapa inicial, não é, que vai começar a indicar para ele algumas diretrizes de como se orientar para a formação profissional dele, tem de ser alguma coisa prazerosa. Então, quer dizer, se ele já tem um colégio, que ele conhece o diretor, que ele conhece, inclusive, a professora de língua portuguesa, que às vezes já foi até professora dele, tá certo? E que ele tem um contato afetivo bom e que às vezes a professora até abre para ele, não é, possibilidades maiores de atuação dentro do colégio, não é, e um tipo de formação mais ampla dentro do colégio, não só aquela de ficar acompanhando um professor e observando a aula que ele dá, mas tendo esse tipo de contato mais amplo no colégio, é muito mais favorável à formação dele. Por isso, nós trabalhamos assim aqui o estágio. Que legal. Nós estamos aqui conversando com o professor João Wilton Sayeg de Siqueira, ele que é o coordenador do curso de Letras, Língua Portuguesa, licenciatura aqui da PUC São Paulo. Se você tem alguma dúvida sobre o curso, mande aqui nos comentários, que nós estamos ligados aqui nas redes sociais. Professor, em relação à internacionalização, é um assunto que aqui na PUC é muito valorizado. Eu queria saber também como o curso trabalha essa questão. Olha, só este semestre agora nós já temos 2 alunos que já estão se preparando para o ano que vem ir para o exterior, não é? Por meio de convênio, né? Porque a PUC ela tem uma assessoria de relações internacionais que é muito boa, tá certo? E agora está se firmando mais ainda, e ela tem um escritório, né, para convênios internacionais. Então, os alunos se inscrevem, os alunos têm essa oportunidade, embora faça língua portuguesa, tá certo? É interessante, nós incentivamos o aluno a adquirir uma outra língua, né, que não só um aprofundamento na sua língua materna, que é a língua portuguesa, mas que ele também tem uma ampliação de conhecimentos linguísticos por meio de outras línguas, né? Claro que, em decorrência desse processo todo de globalização e da projeção que a língua inglesa tem, né, no mundo, é claro que a maioria opta por fazer um convênio, né, no exterior para um país de língua inglesa, porque assim ele tem um aprimoramento maior, principalmente
por causa do mercado editorial, né? O mercado editorial hoje, né, em todas as áreas, não é só na área de letras, mas em todas as áreas. O mercado editorial hoje, ele tem uma quantidade muito grande de publicações em língua inglesa, porque hoje é mesmo o mercado que tem o maior investimento financeiro para pesquisas, né? Então, e você veja que mesmo quando você, em outros países que não são países falantes de língua inglesa, para ter uma divulgação, né, internacional, global, maior das pesquisas, dos resultados das pesquisas e tudo mais, geralmente eles procuram publicar em língua inglesa, não é, nos periódicos publicados pelos países de língua inglesa. E quando o país também tem um periódico, como aqui nós temos no Brasil, né, vários periódicos internacionais, e todos esses periódicos internacionais, eles nos pedem, tá certo, para que o texto seja submetido, né, para ser publicado no periódico em língua portuguesa e em língua inglesa. Então, nós incentivamos muito também esse tipo de convênio, tá certo, para que o aluno possa ter essa formação e uma ampliação maior também, não só do seu conhecimento, mas uma ampliação maior também para o seu mercado de atuação, né? Hoje, qual é o valor do curso, professor? Olha, neste semestre agora, que nós estamos, nesse segundo semestre de 2018, está 1.830, né? E aí, é o que hoje o valor atual, né? É o valor atual. E aqui na PUC também o aluno tem a possibilidade de bolsas de estudo, né, professor? Ele tem são várias as possibilidades que nós temos aqui de bolsas de estudo. E, inclusive, não só de bolsas de estudo, como a PUC também, tá certo? Ela tem o FIES. O FIES, que é o né? financiamento. Isso, tem o FIES, tem a Bolsa ProUni, e nós temos também as cotas, não é? Que são as cotas para os pretos, os pardos e os indígenas, não é? E que dentro dessas cotas nós também temos benefícios para esses ingressantes beneficiados por essa legislação. Além das bolsas da mantenedora também, né, professor? Das bolsas da mantenedora. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre as bolsas, no site da PUC é muito fácil de encontrar informações. O site é www.pucsp.br. Lá você encontra uma página sobre bolsas e financiamento e vai saber um pouquinho mais também sobre esse assunto. Esquecemos de falar do financiamento, né? Claro. Que também ela propicia, a própria PUC, independente do FIES, né? Ela propicia também um programa de financiamento para o aluno. Professor, e diante então de todo esse quadro que você apresentou, né, das características do curso, queria que você falasse para quem nos assiste, então, por que o curso de Letras Língua Portuguesa da PUC é a melhor opção para esse aluno que está nos assistindo? Olha, a PUC é um território que atrai muitas pessoas pela sua característica democrática. Em primeiro lugar, a convivência aqui dentro, seja uma convivência com os altos escalões administrativos, seja com o corpo docente, seja com mesmo o corpo administrativo no geral, ou seja, mesmo entre os estudantes por meio dos seus centros acadêmicos, sempre é um espaço muito democrático, um espaço de discussões muito importantes desta realidade, dessa atualidade que vivemos hoje. Aqui na PUC nós temos semanalmente os diversos cursos oferecendo palestras, eventos, atividades as mais diversas, e isto traz uma complementação muito grande para a formação profissional e humana deste indivíduo que frequenta os cursos da PUC e que busca uma boa colocação no mercado. Sempre a PUC foi muito bem vista no mercado de trabalho e a PUC sempre teve uma abertura muito grande de portas
para os seus egressos. Então, sempre o egresso da PUC, ele é sempre muito bem visto, o egresso da PUC, ele é sempre muito bem colocado, seja nos concursos, seja nas entrevistas de emprego que ele faz, e nós temos sempre um retorno muito grande desses egressos, de que ele sempre tem um reconhecimento grande no mercado, dada a qualidade excepcional de formação universitária que a PUC oferece. Por isso que eu volto a repetir o que eu disse no início, tá certo? Que a PUC sempre, quando é ranqueada, seja nacionalmente ou seja internacionalmente, ela sempre se coloca entre as primeiras universidades particulares, seja do Brasil, seja do mundo, seja num ranking internacional. Quero aqui agradecer, então, a presença do professor João Sayeg. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Se você bom. se interessou pelo curso, você pode acessar o site da PUC. Lá na parte de graduação, você vai encontrar informações sobre o curso de Letras, Língua Portuguesa, licenciatura, e saber tirar suas dúvidas caso não tenhamos abordado aqui algum assunto. Lembramos também que toda segunda e quarta temos a live ao vivo aqui no Facebook com os diversos cursos de graduação da PUC. E na semana que vem, então, outros cursos serão tratados aqui na nossa live ao vivo. E esperamos, é claro, em breve ver você na PUC.